Olá, a azatioprina é um medicamento de origem sintética, análoga à purina, que foi desenvolvida com o intuito de tentar impedir a degradação metabólica da 6-mercaptopurina, porque isso impedia os seus efeitos contra a leucemia. Além da forma com o nome do próprio fármaco, pode ser encontrado comercialmente como Imonem, Imuran e Imosuprex. A via de administração é única, apenas por comprimidos revestidos via oral, porém a posologia depende do caso tratado. Em casos de transplante, pode ser utilizado até 5 mg por quilo corporal por dia, dependendo do regime imunossupressor, e em geral, a dose é de 1 mg por quilo corporal por dia. Como mecanismo de ação, a azatioprina antagoniza o metabolismo das purinas e isso acaba inibindo a síntese de DNA, RNA e proteínas, interferindo no metabolismo celular e, consequentemente, inibindo a mitose também. Ela está indicada no tratamento de doenças inflamatórias intestinais, no tratamento da leucemia linfóide aguda e também no aumento da sobrevivência de órgãos transplantados, tais como transplantes renais, cardíacos e hepáticos, e também na diminuição do uso de corticosteroides para doentes que necessitam de transplantes renais. Em razão do seu efeito anti-inflamatório, também tem sido utilizada em pacientes com doenças autoimunes, como a lúpus eritematoso sistêmico, a anemia hemolítica, alterações dermatológicas, artrite reumatoide e hepatite autoimune crônica ativa. A azatioprina é utilizada como antimetabólito imunodepressor em imunoterapia, mas o seu uso está frequentemente associado a outros fármacos ou procedimentos que alteram a resposta imunológica do organismo. O seu efeito pode demorar semanas ou até meses para ser notado, e pode incluir a redução de dose ou até a descontinuação do uso de corticosteroide para alguns pacientes. Carbono quiral é um átomo de carbono que apresenta 4 ligantes diferentes. A azatioprina não possui carbono quiral, pois possui muitas duplas ligações e um grupo metil. A enzima tiopurina metiltransferase tem um papel-chave na via metabólica. Essa enzima exibe variações resultantes de polimorfismos genéticos de seus alelos, com cerca de 0,3% da população sendo homozigótica e 11% heterozigótica para um polimorfismo da tiopurina metiltransferase. Este polimorfismo leva à redução da atividade da TPMT e, consequentemente, produção de níveis elevados de tioguanosina, sobretudo nos homozigóticos. Essas pessoas serão intolerantes aos agentes purínicos e tenderão a ter toxicidade, particularmente toxicidade hematológica, mas somente 1/4 dos casos de leucopenia está associado à presença desses polimorfismos. A enzima tiopurina metiltransferase tem um papel-chave na via metabólica. Essa enzima exibe variações resultantes de polimorfismos genéticos dos seus alelos, com cerca de 0,3% da população sendo homozigótica e 11% heterozigótica. Para um polimorfismo da tiopurina metiltransferase, Reações adversas. É classificada como uma droga de categoria D, pois apesar de relativamente segura, apresentou evidências de risco para o feto. Pode causar mal-estar geral, tontura, febre, problemas gastrointestinais, como náusea, vômito, diarreia, reações cutâneas, como exantema e eritema nodoso, problemas hematológicos, como mielossupressão, que é a depressão da medula óssea, resultando em linfopenia, baixo nível de linfócitos no sangue, leucopenia, baixo nível de glóbulos brancos, e trombocitopenia, baixo nível de plaquetas no sangue, sendo que há ocorrências destes em certo número de neonatos, cujas mães utilizaram azatioprina durante a gravidez. Além disso, a mercaptopurina tem sido identificada no colostro e no leite de mães tratadas com azatioprina, portanto, é recomendado que as mães que estejam em tratamento não amamentem. Além disso, também pode causar mialgia, que é a dor muscular, artralgia, dor nas articulações, vasculite, inflamação de vasos sanguíneos, colestase, diminuição do fluxo biliar, hipotensão, disfunção renal, pois é eliminada pelos rins, e disfunção hepática, pois é metabolizada pelo fígado, sendo hepatotóxica, portanto, testes de disfunção hepática devem ser rotineiramente monitorados durante o tratamento.
e pacientes que receberam azatioprina isoladamente ou em combinação com outros imunossupressores, particularmente corticosteroides, mostraram maior suscetibilidade a infecções virais, fúngicas e bacterianas, incluindo infecção grave ou atípica e reativação com VZV, hepatite B e outros agentes infecciosos, devido ao fato de terem seu sistema imune prejudicado. Sobre as interações medicamentosas e com alimentos, ao observarmos o quadro 1, podemos ver que a azatioprina interage com diversos fármacos. Alguns deles aumentam seu efeito, outros reduzem e outros podem ter seu efeito alterado pela azatioprina. Em seguida, detalharei alguns deles. Em relação aos alimentos, recomenda-se a ingestão da azatioprina pelo menos 1 hora antes ou 3 horas após a ingestão de alimentos ou leite, pois a 6-MP não é estável no leite devido à presença de xantina oxidase, tendo sua biodisponibilidade reduzida. Deficiência na enzima tiopurina metiltransferase e variante MUDT15. Pacientes que tenham pouca ou não tenham atividade hereditária da enzima tiopurina metiltransferase, assim como pacientes que tenham a mutação do gene NUDT15, têm um risco aumentado de toxicidade severa pela azatioprina e pela tiopurina respectivamente, como leucopenia e alopécia com doses convencionais de azatioprina, e geralmente requerem uma redução substancial da dose. Vacinas. A atividade imunossupressora da azatioprina pode resultar em resposta atípica e potencialmente deletéria a vacinas vivas. Recomenda-se, portanto, que os pacientes não recebam vacinas vivas até pelo menos 3 meses após o término do tratamento. Observou-se redução da resposta a vacinas com agentes inativos, semelhante à resposta à vacina contra a hepatite B, em alguns pacientes tratados com uma combinação de azatioprina e com corticosteroides. Aminosalicilatos. Existem evidências in vitro de que os derivados de aminosalicilatos, por exemplo, oxalazina, mesalazina e sulfasalazina, inibem a enzima tiopurina metiltransferase. Portanto, eles devem ser administrados com cuidado a pacientes em terapia com azatioprina. Inibidores da xantina oxidase. A atividade da xantina oxidase é inibida por allopurinol, oxipurinol e o tiopurinol, que resulta na redução da conversão do ácido 6-tioinosínico, biologicamente ativo, em ácido 6-tioúrico, biologicamente inativo. Portanto, quando administrados com azatioprina, a dose de ambos deve ser reduzida para 1/4 da dose original. Ribavirina. A ribavirina inibe a enzima inosina monofosfato desidrogenase, levando a uma menor produção de nucleotídeos ativos de tioguanina. Foi relatada mielossupressão severa com administração concomitante de azatioprina e ribavirina, sendo sua coadministração não recomendada. Agentes citostáticos ou mielossupressores. Deve-se evitar a administração concomitante de drogas citostáticas ou de drogas que possam ter efeito mielossupressor, como a penicilamina, ou trimetoprima ou sulfametoxazol e inibidores da ECA, como o captopril, podendo resultar em anormalidades hematológicas graves. Metotrexato. Quando a azatioprina é administrada concomitantemente ao metotrexato em doses elevadas, a contagem de glóbulos brancos pode aumentar significativamente, portanto a dose deve ser ajustada para manter uma contagem adequada. Infliximab. Pacientes que estavam em tratamento com azatioprina apresentaram aumentos transitórios nos níveis do nucleotídeo 6-tioguanina, um metabólico ativo da azatioprina, e uma diminuição na contagem média de leucócitos nas primeiras semanas após a infusão com infliximab, que retornaram aos níveis anteriores após 3 meses. Agentes neuromusculares. A azatioprina antagoniza o efeito de relaxantes musculares não despolarizantes, como curare, D-tubocurarina e pancurônio, revertendo o bloqueio neuromuscular produzido pela D-tubocurarina, além de potencializar o bloqueio neuromuscular produzido pela succinilcolina. E por fim, anticoagulantes. A inibição do efeito anticoagulante da varfarina e do acenocumarol foi relatada quando coadministrada com azatioprina. Dessa forma, doses maiores de anticoagulantes podem ser necessárias. Atenção farmacêutica. É imprescindível que haja a vigilância do paciente desde o início do tratamento, uma vez que a azatioprina é um medicamento que causa certa insegurança pela sua demora na expressão do efeito terapêutico. Portanto, é dever dos clínicos assegurar que será uma estabilização mais lenta, porém promissora. Mães em amamentação e mulheres grávidas devem ter um cuidado redobrado ao utilizar este medicamento
para não correrem riscos de prejudicarem seus filhos. Como pacientes que fazem uso de imunossupressores estão mais suscetíveis a adquirirem infecções, é necessário um maior cuidado com a saúde e com a sua exposição a situações de risco. Além disso, vale destacar a importância de realizar exames de rotina, como funções hepática e renal, e checagem das taxas hematológicas, para garantir que o paciente está mantendo suas condições sanguíneas normais durante o tratamento. Por fim, é importante ressaltar o cuidado odontológico que deve ser aplicado em pacientes que tomam imunossupressores, visto que pode causar complicações sistêmicas e esses indivíduos têm maior risco de contrair infecções, prejudicando quaisquer procedimentos de risco. E é isso. Seguem as referências bibliográficas e obrigado pela atenção.